Amém, gente? Palavra bem rapidinha, mas eu queria muito falar sobre isso, porque alguns sabem que eu enfrento um processo de cura de depressão que não acaba nunca, né? Depressão não acaba. E transtorno de humor também não. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar de cura, é a oportunidade que eu tenho de abençoar outras pessoas. Ontem mesmo eu ouvi alguém aqui da caravana dizer assim: eu aprendi a te amar mais, te respeitar mais depois que eu escutei o teu testemunho. Porque agora eu entendo muitas coisas. Nós precisamos aprender a viver a cura. Precisamos aprender a viver a transformação. Precisamos aprender a entender que, apesar das nossas mazelas, sempre haverá um caminho para um novo tempo na nossa vida. Né? Quando Pedro ele chega com o barco depois de uma noite de pesca, encosta o barco, a Bíblia diz que ele vai lavar as redes. Ele estava cansado e ele estava frustrado. Ele estava até mesmo desanimado. Mas ele lavou as redes. Por que ele lavou as redes? Porque algo dentro dele dizia: eu ainda vou pescar. Pode não ter sido agora, mas eu ainda vou pescar. Pode não ter sido hoje, mas eu ainda vou pescar. E essa sujeira que a minha rede traz, ela fala de tanta coisa ruim que a gente pesca, que é contrário àquilo que eu estou buscando. E todos nós carregamos dores, traumas, tristezas, feridas, amarguras, raízes de orfandade, crises de abandono, problemas mal resolvidos de infância. E a rede do nosso coração talvez esteja entulhada. E nesse lugar que Pedro lavou as redes, é um lugar oportuno para você também lavar as redes. Porque eu posso te garantir que se Pedro não estivesse lavando as redes, Jesus não falaria para ele: deixa eu entrar no teu barco. Porque não teria utilidade. Jesus ele estava contando com uma rede limpa, com alguém com uma rede limpa, com alguém com uma mentalidade pronta para o novo. Isso fala de um novo começo. E nosso Deus é um Deus de novos começos, como o ministério da irmã Novos Começos 88 é um Deus de novos ciclos. Olha que interessante, Jesus fala para Pedro assim: afaste do teu barco um pouco, que eu vou pregar. Que naquela época não tinha caixa de som. Então, uma das estratégias de didática de Jesus era aproveitar o vento que vinha do mar, e ele falando dali do barco, a voz era reverberada para a multidão. O problema é que Jesus ficava dentro do barco e Pedro do lado de fora, segurando o barco, para que Jesus por 2 ou 3 horas pudesse falar, talvez 5, numa água fria. Então muitas vezes que você diz: Senhor, quando é que virá minha cura? Jesus vai dizer: segura o barco. Eu ainda tenho algo para falar para alguém antes de você. Segura o barco. Ah, mas a água está fria. Segura o meu barco. Porque, de repente, nós vamos falar de repente lá em Atos 2, lá em Jerusalém, né? Lá no cenáculo que o pastor Moisés vai falar. De repente, e aqui também, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, agora entra no barco. Que o teu tempo de ficar fora do barco acaba agora. Entra no barco e parte para o mar alto e lança a rede novamente. Entenda isso, novamente. O segredo não é uma rede nova. O segredo não é um canto novo do mar. O segredo não é uma estratégia nova. O segredo é que Jesus falou: agora vai dar certo. Talvez a mesma coisa que você fez a vida inteira e não deu certo. Você vai sair daqui hoje com o aval de Deus para dar certo. Com o carimbo de Deus para dar certo. Entenda o profético desse lugar. Entenda o profético desse lugar. Deus dizendo: olha, faz de novo. E aí você faz a mesma coisa. E uma multidão de peixes estará naquela rede que você lavou.
porque você preparou o ambiente para que os peixes vissem. Amém, gente? Então, o que nós aprendemos aqui? Segura o barco para Jesus. O que nós aprendemos aqui? Lava a rede. O que nós aprendemos aqui? Volta e faz de novo. Vai dar certo. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Olá, queridos. Estamos aqui num lugar muito especial, muito significativo, porque eu estou aqui diante desse painel e ao olhar esse painel eu imagino que vocês já podem deduzir que lugar é este, né? Nós estamos no lugar onde aconteceram algumas experiências marcantes com o Senhor Jesus e os seus discípulos. Uma delas é a multiplicação dos pães. Vou virar aqui a câmera, eu quero que vocês vejam que nós estamos bem em frente ao Mar da Galileia, que aqui está. E em frente a esta praia que aqui está, aconteceu a multiplicação dos pães, portanto, nessa área aqui atrás da minha esposa que está filmando. Hoje tem uma igreja ali, e essa igreja ela foi construída em cima da única pedra possível onde Jesus provavelmente assou aquele peixe que diz nas Escrituras, aquele peixe que diz que ele preparou para receber os seus discípulos que estavam pescando, né? Isso já no final do livro de João. Então nós temos a multiplicação dos peixes que aqui aconteceram. Nós temos a pesca maravilhosa, uma delas, né, que foram duas pescas maravilhosas, mas no final, depois dele ressuscitado, ele aparece para os discípulos aqui e manda eles lançarem a rede do lado direito. Eles lançam e mesmo depois de uma noite de fracasso, eles então conseguem pegar uma quantidade substancial de peixes e acontece, portanto, esse grande milagre. Quando Pedro descobre que é Jesus, ele corre, pula na água e vem nadando. E aí agora eu quero que vocês vejam isso. Vem comigo, meu Deus. Essa pedra que aqui está, o que a Igreja Católica fez? Construiu uma igreja, e eles construíram a igreja em cima de metade da pedra e deixaram a outra metade da pedra do lado de fora. Porque aquela pedra que diz no texto, onde Jesus assou o peixe, e quando os discípulos chegaram, Jesus já estava com a comida pronta, com os peixes, com o peixe assado, aconteceu exatamente aqui onde vocês estão olhando para essa pedra. Exatamente nesse lugar. Então, um lugar de grande milagre, um lugar de grandes maravilhas, e um lugar de um dos maiores feitos do Senhor Jesus, que foi a multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixes, para alimentar mais de 5.000. A Bíblia diz, homens fora mulheres e crianças, então você imagina, pode colocar aí mais 5, 6 mil pessoas, além dos 5.000 ditos lá, homens e crianças. Então, um lugar de grande milagre, é muito significativo estar aqui e poder imaginar que essas pessoas, 5.000 pessoas espalhadas por esse terreno. Na época não tinha nenhum desses prédios, lógico, né? Era uma área aberta e Jesus aqui nesse lugar alimentou essas 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. E gente, eu não sei nem o que dizer quando eu me coloco diante do que vocês estão vendo aqui agora, o Mar da Galileia, que na verdade é um lago, como eu já disse, um lago de água doce, mas que parece um mar. E quantas vezes Jesus saiu daqui de barco com seus discípulos e daqui foi para outros lugares, cruzou esse mar para o outro lado para poder fazer aquilo que o seu ministério determinava, não é? E uma das coisas que acontece logo depois da multiplicação dos pães, vocês devem lembrar, Jesus sobe um monte aqui perto para orar e ele manda os discípulos cruzarem o mar. E quando eles estão no meio do mar, acontece aquela tempestade que você sabe, e Jesus então vai andando sobre o mar. Essa era a região que ele estava, porque foi depois da multiplicação dos pães, e ele então começa a andar sobre o mar,
até o outro lado, onde está Gadara, e ele deve ter andado muito, gente, para poder chegar até a metade desse lago e então alcançar o barco e realizar também mais este milagre glorioso que foi andar sobre as águas. Ninguém nunca mais fez algo semelhante. O que Jesus faz, só Jesus faz. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Essa é a parte da pedra que fica dentro da igreja. Então, Jesus preparou esse peixe ou nessa parte da pedra, ou na parte ali de fora da pedra que aparece no vídeo. Mas, de qualquer forma, foi nesta pedra que Jesus assou o peixe e preparou para os seus discípulos comerem. Estamos diante da única pedra no planeta onde Jesus assou o peixe. Isso não tem preço não, gente. Glória a Deus. Pessoal, nós estamos entrando agora na região onde ficava nada mais, nada menos do que a cidade do Senhor Jesus, Cafarnaum, que já vai me dando vontade de chorar. Olha aqui está, gente, Cafarnaum, a cidade de Jesus. Volta aqui assim. Obrigada. Ai, peraí, tem que estar chorando. Cidade de Cafarnaum, cidade do Senhor. Vivi para ver. Tudo bom? Tudo bem, Shalom. Cidade de Cafarnaum, a cidade do Senhor Jesus.
uma das cidades que Jesus disse que não seria reconstruída, e ele estava certo. Aqui estão as ruínas de Cafarnaum, a cidade que teve o privilégio de ver o Filho de Deus, mas que não o reconheceu como tal. E aqui está o preço. Aqui está o custo de não reconhecer Jesus como Senhor e como Filho de Deus. Olha, esse é o mapa, os nomes do tempo de Jesus. Naim, Monte Tabor, Nazaré, Séforis, Caná de Galileia, Iberias, Magdala, Tapra, 7, onde estivemos agora. Monte das Beatitudes é ali. Cafarnaum aqui, Betsaida, mais para frente. E o mar? Quando eu olho essa forma, imediatamente penso do coração humano. Tem que uma artéria. Esse é o Rio Jordão Alto. Começa aqui no Monte Hermon. Entra no Mar da Galileia e sai, desce até o Mar Morto. Aleluia. Aí não tem mais saída, porque o Mar Morto é o lugar mais baixo do mundo. São 210 metros baixo o nível do mar, até 430 metros baixo o nível do mar. Tudo isso está baixo o nível do mar. Mas olha a forma. Coração. Não é o coração da Gente, Galileia. que coisa linda. Podemos dizer o coração do mundo, talvez. Dizem que Jerusalém, onde estava o templo, é o umbigo do mundo, mas aqui é o coração. Glória a Deus. Sim? Então é muito fácil ver isso em frente aos olhos. Nós estivemos hoje desse lado, com o barco. Geralmente saímos daqui de Genezaré, mas pelos ventos, charquia, essa tempestade, saímos só desse lado, mas éramos o único barco. Geralmente tem 10, 20 barcos ao mesmo tempo no mar. Estávamos sozinhos. Tá bom. Onde estamos nós agora? Alguém sabe? Cafarnaum. Cafarnaum, aldeia de Naum. Jesus, quando sai entre os judeus do Monte do Precipício, some. A próxima vez que ouvimos dele, ele está aqui. Ele consegue um quarto na casa das sogras de Simão Barjonas. Ainda não é Pedro, certo? Então ele recebeu um quarto pequeno dentro da casa da sogra. Imagine, lá ela em Nazaré morava na casa dos pais. Aqui, 3 anos, tem a base, mora na casa da sogra de Pedro. Quando ele vai para os lugares, fica nas casas de amigos, nunca tem a sua própria casa. Sempre está passeando, movimentando, mas quando ele volta para Galileia, sua casa é um quarto aqui dentro, lá embaixo. Tremendo. Muitas coisas podemos pensar sobre isso, mas vamos ver que entre o quarto de Jesus e a sinagoga tem menos de 50 metros. Então ele todos os dias pode ir lá. Naqueles dias não oravam na sinagoga. Era para estudo. Você abria a Bíblia, estudava. Hotel em Jerusalém já perguntando quando vamos chegar. É sempre a mesma resposta. Amanhã. Não pode adiantar as coisas. Então, temos a sinagoga onde ele faz milagres. Eu acho que aqui nessa área ele faz mais milagres que qualquer outro lugar. Porque os 3 anos do ministério, a base dele é aqui. Então, na sinagoga, quando trazem homem Na cama. que não pode entrar porque tem gente sempre querendo estar perto, vão por cima, pelo teto. Então foi na casa Da sogra de Pedro. Pedro que tiraram o teto. Né? Sim. Então Jesus está lá, ele desce e ele sai caminhando, certo? Isso acontece aqui. Então, sobre esse lugar, quem comprou esse lugar são os franciscanos católicos, que receberam o mandato da custódia, os guardas
da Terra Santa, Guardiões. guardiões da Terra Santa, e eles fazem um bom trabalho. Eles compram os lugares, guardam, fazem arqueologia junto com o Estado e mantêm esse lugar aberto para todo mundo visitar. Mas eles também sempre fazem uma igreja. Essa igreja parece um navio, porque está no ar, uma nave, os lados parecem peixes. E lá em cima, no chão, no meio, sobre o quarto de Jesus, o chão é de vidro. Então você pode olhar e chegar para baixo. Já não parece como antigamente, mas é possível sentir e ver onde era. O mais perto possível. É amanhã. Amanhã. Jerusalem Gate é o hotel. Eu chamo de o gato de Jerusalém. No gate. Então, temos aqui, vamos visitar lá em cima, se querem ver por cima, por baixo, onde fica. E uma pergunta, como sabem que é esse lugar e não o outro? Os discípulos, depois que Jesus passaram 40 dias de ressuscitar, ele vai para Jerusalém, sobe aos céus, pelo Monte das Oliveiras. E a profecia fala que vai voltar pelo mesmo lugar que subiu, Monte das Oliveiras. Aqui os discípulos continuam indo ao quarto de Jesus para sentir a conexão, para estudar, para ler a Bíblia. Ainda não tem Novo Testamento. Para estudar a Bíblia da forma como Jesus ensinou. E eles continuam chegando a esse lugar e as gerações que vêm atrás continuam indo a esse lugar. E eles fazem símbolos que têm que ver com Jesus, o peixe e outras coisas, para não esquecer de onde ele veio. E isso continua. Chega a gente, cadê? Como vocês sabem? Já meus avós falavam que sempre aqui chegavam esses nazarenos ao começo. Depois, os cristãos. No começo eram só judeus nazarenos. Então, daí vamos visitar a sinagoga. Tem duas sinagogas. Vamos ver que está feito de rocha branca calcária, que veio da Galileia. Mas a original está embaixo, vamos ver a base, do mesmo tamanho, em rocha basáltica preta, que era a original. Todas as sinagogas das colinas do Golã, tudo em rocha preta. Mas podemos ver o preto lá embaixo, em cima, uma renovação de um centurião honrando a Jesus. Fez a renovação. Então, vocês lembram que estivemos hoje também em Banhas, onde Jesus, quando fala com Pedro, e falou que ia entregar a ele as chaves. Então, como muita gente não vai até Banhas como nós fizemos, então fizemos uma estátua que mostra Pedro com as chaves e a vara sobre uma rocha. Então, demonstrando coisa que aconteceu ali. Mas nós fomos para o lugar já original. Então, era cidade bem grande porque acharam aqui vários produtos para fazer lagares grandes para abastecer o grupo de romanos, soldados que estavam aqui, porque aqui passava o caminho a Damasco. Então, eles pegavam e postos nesse lugar. Nós sabemos que a cidade era bem grande. A mais importante. Outra coisa, que daqui, das colinas do Golã, se alguém está atrás de você, querendo fazer você mal, pegar você, você tinha cidades de refúgio. Então, quem sentia um pouco de medo que alguém ia atrás dele, ia vir aqui é perto. Então, não sei se por essa casa ele veio para encontrar com essas pessoas. Então, mais brasileiros. Isso mesmo. Do mesmo lugar, do mesmo lugar. Tá bom? Então vamos fazer a visita, ver a casa, depois a sinagoga, depois até que fecham aqui podemos... Amém.
Bom, nós estamos entrando agora na igreja católica que foi construída sobre o lugar onde era a casa de Pedro, a sogra de Pedro, e aonde morava Jesus, portanto. Gente, podem ver que esse lugar foi construído ao redor do quarto pela mãe de Constantino. Ele decretou que o cristianismo é a religião oficial. E a mãe dele vem, acha os lugares sagrados, cada lugar que ela acha, ela faz uma igreja ao redor. Essa igreja é octagonal. Por que octagonal? Porque o Monte das Bem-aventuranças tem 8 partes principais, honrando o Monte das Bem-aventuranças que vemos daqui, pela janela. Ela faz uma igreja octagonal. No Monte das Bem-aventuranças também uma igreja octagonal. Ao redor dela, passando o tempo, fizeram uma igreja maior, também octagonal. E depois, nos tempos de cruzados, outra mais. E essa que estamos agora, a nova, também é octagonal. Sempre mantendo o velho com o moderno, com a conexão entre nós hoje com os tempos de Jesus. E esse era o quarto do Senhor? Aí é parte da parede. Uhum. Mas aqui foi alguma coisa pequena. Ok. Vamos poder ver quartos assim como era quando saímos e vamos para a sinagoga. Vamos já ver quartos que eram um desses era assim igual. Então aqui podemos sentir, podemos ver onde foi. Podem imaginar como eles descem esse homem que não podia paralítico, não? Paralítico para baixo e Jesus lá embaixo. Essa estrutura aqui tem quanto tempo? Tem pouco tempo. Essa é bastante nova, tem como 30 anos. 40. Aqui por fora. Por fora. Lá embaixo tem, no ano 330, Helena vem e constrói as primeiras. Antes da igreja que ela faz, os discípulos, gente que vem honrar Jesus, fazem desse lugar uma sala de estudo. A primeira, talvez, no mundo, é chamado em latim Domus Ecclesias, que é sala de estudo. E isso, o quarto dele passou a ser sala de estudo, depois igreja, e outras igrejas cada vez renovando, agrandando o lugar ao redor, no centro da casa. O telhado era de rocha. Agora, os quartos eram pequenos porque não tem rocha tão grande para cobrir tudo. Então, eram pedacinhos assim. Quando era quarto maior de tamanho, faziam um muro no meio, como com janelas. E assim podiam passar o teto de um lado ao meio e do meio para o outro lado. E essas janelas foram achadas na primeira vez em Corazim, ali lá em cima. Por isso, até hoje é chamado Janelas de Corazim. Então, vamos ver que tem ali Janelas de Corazim nas casas caminho à sinagoga. É marcante. Gente, vamos levantar as mãos aqui e adorar a Deus um minuto. Nós te exaltamos, meu Senhor, de podermos contemplar esse lugar, meu Deus, de imaginar que por pelo menos 3 anos e meio, o Senhor Jesus Cristo habitou nesse quarto aqui que estamos vendo,
aqui dormiu, aqui se alimentou, aqui buscou a face do Pai, aqui planejou as suas incursões e as suas excursões, e agora podemos entrar aqui, ver esse lugar e agradecer ao Senhor por ter nos amado de tal forma a ponto de enviar o teu filho, teu único filho, para pagar pelos nossos pecados e resgatar as nossas almas, Senhor, na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós consagramos a Ti as nossas vidas, meu Deus. Consagramos ao Senhor, é verdade. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Ajuda a Tua igreja a fazer o mundo saber que essa história é verdadeira. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, a Tua igreja. Em nome de Jesus. E que a graça do Salvador nos encha mais uma vez. Que a autoridade da igreja seja renovada, que a nossa autoridade seja renovada, Senhor. Pai querido, e se houver alguém doente aqui neste momento, seja curado pela unção que emana deste quarto, que emana dessas rochas. Cura emane agora neste lugar, para alcançar os que creem, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós te amamos, meu Senhor, nós te amamos, Senhor. Bendito seja Deus. Glória a Deus. É um momento de muita emoção, principalmente saber que todas as partes deste quarto foram usadas para projetar coisas tremendas e poderosas, e nem o teto foi poupado, porque através do teto deste quarto desceu um homem cuja vida nunca mais foi a mesma, tocada pelo Salvador. Ou seja, todas as partes deste quarto estão cheias de sinais e eventos da presença abundante de Cristo Jesus. Agora, olhando daqui para cima, a humildade deste lugar, a simplicidade deste quarto, o Salvador, o Rei da Glória, o dono de todas as coisas, o Criador, aquele que criou todas as coisas, que a Bíblia Sagrada diz que, tendo existido em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homens. E quando se diz tomar a forma de homens, é viver exatamente neste momento como homens viviam, com toda a humildade, e tudo isso para servir e preparar um caminho para nós, o caminho que é novo e vivo, que nos consagrou ao Senhor. Este novo e vivo caminho que, com esta simplicidade das rochas e da maneira como ele se dispõe hoje aqui, nos leva a um novo e vivo caminho que nem desta terra pertence, mas o novo e vivo caminho que nos conecta com o Santo dos Santos, do templo que está na eternidade, onde nós viveremos com o Senhor pelos séculos dos séculos. Tous aionos, como diz no grego, pelos séculos dos séculos, sem que nunca mais tenha fim. Aleluia. Um aplauso, gente, para Jesus. Glória. Aleluia! Glória a Deus. Lembrem, Jesus, pelo menos uma vez por ano, ia a Jerusalém. Como mandamento, no ano que vem em Jerusalém, pelo menos uma vez por ano,
cada judeu tem que subir a Jerusalém. Subir a Jerusalém, sempre falamos subir a Jerusalém. Até se você vem da Himalaia, da Everest, você sobe a Jerusalém. Jerusalém sempre é considerado um lugar mais alto. Uau. Não importa. Pessoal, então só para vocês entenderem, Aqui é Jerusalém. a casa lá da sogra de Pedro, que era onde Jesus morava, os quartos eram mais ou menos como vocês estão vendo aqui. Aqui é uma construção preservada, original, como na época. Então, estão vendo? Eram quartos muito minúsculos, muito pequenos, que eram feitos de rocha. Então, o quarto de Jesus era como uma construção dessa aqui, ó. Como um quartinho desse aí. Então, aqui, por exemplo, tem várias casas unidas uma na outra. Era uma vila onde uma casa ia se conectando na outra, com entradas independentes, logicamente. Mas é isso que vocês estão vendo aí. Bom, a palavra está com o Senhor Jesus, então. Oh, meu Deus. Para o Sermão do Monte. Misericórdia de mim. Amém, amados. A paz do Senhor Jesus, bom dia. Que honra, que privilégio poder ministrar aqui, exatamente onde provavelmente Jesus ministrou, né? E eu quero ler texto de Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12, que é o sermão da montanha, né? E aqui, depois eu quero deixar uma palavra para os irmãos. E confesso que para mim está sendo muito emocionante poder ministrar, né? Pela primeira vez vir em Israel e ainda ministrar nessa terra aqui. Eu tenho que louvar o Senhor muito para ver esse homem de Deus aí, do apóstolo Jefferson, por me conceder essa honra, esse privilégio de ter me tirado da zona de conforto. Eu tive que dar mais uma estudada, né? Mas enfim. Assim diz então o texto da palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 12. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo:
Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Você está em qual versículo só para eu poder passar para eles? Já estou no 11. No 5:11. Isso. Ok. Agora vou para o 12. Matthew 5:11 is going to the first. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu estou aqui lendo o texto e eu estou imaginando Jesus em uma das pedras aqui, como foi citado pelo Ariel, pelo apóstolo Jefferson, e ele citando isso, né? Então eu estou aqui podendo sentir essa emoção de estar vivendo, né, essa experiência como se Jesus estivesse aqui falando para nós, né? E estar aqui nesse monte é estar em um dos lugares mais importantes, né, do ministério de Jesus. E segundo a tradição cristã, esse foi um dos locais escolhidos para que ele pudesse transmitir os seus ensinamentos ao povo dele, aos discípulos. Aqui Jesus ministrou um dos seus sermões mais importantes, que é o Sermão da Montanha. E por esse motivo é chamado até os dias de hoje de Monte das Bem-aventuranças. E aí, quando eu estava estudando, né, sobre esse local, foi feita uma pergunta com uma resposta: por que Jesus escolheu esse lugar aqui para dar um dos seus sermões mais importantes, né? E segundo as informações que eu li, é que devido à formação natural desse ambiente, desse local, e justamente ali por Jesus ficar na parte de cima onde estão aquelas pedras, a formatação do lugar possibilitava que a acústica ficasse semelhante a de um teatro. Então, na medida que ele falava ali de cima, ecoava, para que então todos que estivessem aqui fossem alcançados pela palavra, pelos ensinamentos que ele então estava trazendo. Então imagine que há mais de 2000 anos atrás, aqui estava centenas e milhares de pessoas ouvindo esses ensinamentos de Jesus, né? Os princípios, ele estava aqui revelando os princípios e valores do reino, como os seus filhos deveriam proceder na vida cristã. Neste sermão, Jesus destacou a essência da humildade, da compaixão, da equidade, do amor, da reconciliação, da pureza e da felicidade. Jesus também ensinou que devemos ser sal da terra e luz do mundo, e que devemos viver uma fé verdadeira. Então, estar aqui nesse momento e revivendo esse tempo que Jesus estava ensinando aos seus discípulos e revelando os princípios e valores do reino, nós devemos, então, permitir que sejamos educados por meio dos nossos pensamentos e sentimentos, as atitudes que aqui o Senhor está ensinando que devemos praticar na nossa vida cristã dia após dia. Aqui então Jesus ensinou as 8 atitudes, a maneira que nós devemos viver como cristãos. E uma vez, isso aqui, eu queria deixar isso para vocês como uma mensagem, uma vez que nós coloquemos em prática essas 8 beatitudes, nós atrairemos o favor de Deus sobre as nossas vidas. Isso é muito importante. Viver esses princípios e valores do reino é atrair o favor de Deus sobre as nossas vidas. Aqui nesse cenário, onde Jesus pregou este sermão, devemos fazer uma reflexão se temos colocado realmente
em prática se temos sido sal da terra e se temos sido luz do mundo. A palavra bem-aventurança significa ventura sublime, ou estado completo de felicidade. Beatitude significa felicidade profunda de quem desfruta a presença de Deus. Portanto, se quisermos viver um estado completo de felicidade e desfrutar da profunda presença de Deus, é preciso colocar em prática esses princípios e valores do reino. Eu costumo dizer que o Evangelho de Jesus é prática. E aí nós estamos aqui numa caravana chamada Caravana do Avivamento. E eu acho que todo mundo aqui se refletiu o que a igreja tem vivido nos últimos anos. Nós vamos ver que realmente muitos não estão vivendo de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Da maneira que o Senhor quer que nós vivamos, vivendo essas 8 beatitudes. Mas nós estamos também em um tempo de avivamento, um tempo de fazermos uma auto-reflexão nessa hora que estamos nesse lugar onde Jesus ministrou esse sermão. E fazemos uma pergunta para nós mesmos: será que eu estou sendo sal da terra? Será que eu estou sendo luz do mundo? Será que eu tenho tido misericórdia? Será que eu tenho realmente vivido essas verdades, esses princípios e valores? E não olhar o outro, mas olhar você. E nesta manhã você deixar o Espírito Santo falar ao teu coração. E aonde você entender que você precisa corrigir a rota, você corrigir a rota para a glória dele. Eu me lembro da igreja de Éfeso, quando o Senhor Jesus, revelando para o apóstolo João as 7 mensagens para as 7 igrejas da Ásia, ele falou algo para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E como muitos de nós temos deixado o primeiro amor. Mas é amanhã de nós renovarmos a nossa aliança nesse lugar. É amanhã de nós deixarmos que essa atmosfera que está nesse ambiente dos ensinos de Jesus nos confronte e nos realinhe aquilo que Ele quer. Porque avivamento é uma mudança de dentro para fora. O avivamento, antes de ser coletivo, ele é individual. Se todos nós que estamos aqui nos permitirmos ser lapidados pelo Espírito Santo, imagina o que Deus vai fazer à noite, o que Deus vai fazer nos sedentos, depois de passarmos por esses dias em lugares tão especiais. E eu sei que nessas horas o Espírito Santo nos toca, o Espírito Santo nos confronta, o Espírito Santo nos faz entender aonde precisamos corrigir a rota. E aí eu encerro essa palavra com Apocalipse 2, 5 e 7, que diz assim: lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, amados, mais do que discurso, Deus quer ação, Deus quer atitude nossa. Eu conversava com o Ariel em um dos jantares e ele estava falando que o mais importante de um discípulo de Jesus é viver o que Jesus ensinou. E é tão ruim quando a gente ouve muitas vezes que o cristianismo, né, ou os cristãos são muito bons em discursos, em pregações, mas muito péssimos em viver esse evangelho. Então que nós nesta manhã possamos fazer este pacto, porque agora você não está só lendo o que Jesus disse, você está no lugar que ele proferiu essas palavras. E que esta unção que está nesse lugar de princípios e valores do reino possa entrar dentro de nós
provocando uma mudança radical, uma metanoia realmente. E que nós, quando voltarmos para o Brasil, a gente volte melhor do que chegamos aqui. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração e quero que você primeiro tenha um momento aí, uns 30 segundos de autorreflexão, e que vocês estivessem primeiro tendo esse momento de perguntar a si próprio: será que eu estou sendo sal da terra? Será que eu estou sendo luz do mundo de fato? Será que eu tenho colocado em prática esses princípios e valores do reino? Pergunte ao Espírito Santo, aonde eu preciso melhorar? E eu vou pedir para o André segurar o telefone aí, vou pedir para a pastora Graça vir aqui e ela orasse sobre as nossas vidas, para que o Espírito Santo nos capacite, nos ajude a viver dia após dia os princípios e valores do reino, para que aquilo que Paulo disse, que sejamos, aliás, acho que foi Pedro que disse, que sejamos cartas vivas do Evangelho. Pedro. Cartas vivas do Evangelho. Eu acho que é isso que precisa. E esse avivamento, irmãos, uma das coisas que eu tenho dito nesse tempo de avivamento, porque eu creio que é o último avivamento da igreja, que o principal propósito desse avivamento é restaurar o caráter da igreja, é restaurar a identidade da igreja, é levar a igreja de volta para a sua origem, para o princípio, para a essência, e que isso seja uma verdade na sua vida, em nome de Jesus. Paizinho amado, Deus querido, é manhã de contrição, Senhor, é manhã de arrependimento. Senhor, nós passamos por Jope, foi o primeiro lugar ao chegarmos aqui. De nada adianta, Senhor, pregarmos de amor, falarmos de amor, mas se não nos arrependermos, se esse amor não começar em nós, Pai. Queremos te pedir perdão pela nossa desobediência ao Senhor. Queremos te pedir perdão quando conhecemos princípios que vêm do Senhor. Pregamos sobre esses princípios, mas muitas vezes não vivemos esse princípio. Nos perdoa, Pai. Nós não queremos ser como Jonas, que sabemos que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas insistimos em não fazer a tua vontade. Senhor, no nome de Jesus, estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Pertencemos ao teu reino, um reino de justiça, de paz e de amor. Deus, no nome de Jesus, como aconteceu comigo em 2018 neste lugar, que o Senhor me refez, o Senhor me trouxe para um tempo de obediência, porque até então eu andava como o povo andou no deserto, Senhor, e o Senhor me refez, e fez de novo, Senhor. Aleluia, aleluia. Muito obrigada, Senhor, porque por amor a nós, o Senhor nos quebra e faz de novo. Verdade, Deus, verdade. Por amor a nós, o Senhor faz isso. Deus, no nome de Jesus, o Senhor está recebendo agora corações contritos, arrependidos, Senhor. Nós aceitamos, Senhor, ir a Tarsis. Nós aceitamos, Senhor, ir até os confins da terra, Senhor. Vou começar por mim que falo contigo, Senhor. Se ainda há em mim, Pai, desobediência, Senhor. Aleluia, aleluia, é verdade. Se o meu eu ainda tem falado mais alto do que a tua vontade, Paizinho, por favor, me ajuda, Senhor. Eu tenho dito para o Senhor que se depender de mim, eu não tenho a força necessária. Mas a dependência não está em mim, a dependência está em Ti, Senhor.
Vem com bálsamo de cura nos nossos corações, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Que toda cadeia que se prende, que toda cadeia que não nos deixa avançar, sejam quebradas, sejam quebradas, sejam quebradas para um novo tempo. Eu sei, Pai, que há uma grande responsabilidade em falar isso, Senhor. Mas nós aceitamos ser quebrados mais uma vez. Nós aceitamos, Pai. Para o louvor e glória do Teu nome, nós declaramos nesta manhã, não a nós, mas ao Teu nome, a glória, não a nós, mas ao Teu nome, a glória, o louvor e toda adoração. No nome de Jesus. Amém, amados. Deus te abençoe. Obrigado, apóstolo. Coloca a mão no seu coração, querido. Moisés, não duas perguntas. Coloca a mão no seu coração. Desde ontem que eu estou sentindo um ambiente um pouco diferente. Desde aquele momento lá em Cesareia de Filipe, que eu senti como se o Senhor tivesse aberto um bálsamo. A pastora falou a palavra bálsamo aqui. Então dá a impressão que o Senhor abriu um bálsamo e derramou sobre esta equipe, sobre esta caravana. E desde quando marcamos essa caravana há 1 ano e meio atrás, eu falei algo para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu sei que tantas caravanas vão e vêm, nós não somos melhores do que nenhuma delas, mas eu gostaria muito que quando a nossa caravana fosse, que houvesse um marco na vida dessas pessoas. Não é à toa que se chama Caravana do Avivamento, gente. E eu estava traduzindo ali a palavra do apóstolo William, meu coração estava queimando de imaginar o meu Senhor numa dessas pedras, falando essas palavras que a gente lê e elas nos desafiam tanto, gente. Eu me sinto desafiado. Eu estou há 44 anos no ministério, eu estou me sentindo muito desafiado. Eu vou voltar desta viagem, eu preciso rever muita coisa, porque eu estou sendo desafiado. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração, mais 15 segundos. Deixa o Espírito Santo falar o seu coração mais uma vez. Que nós queremos dizer a Ele. Nós queremos te dizer, Senhor, que nós te amamos. Que mais uma vez o Senhor está movendo profundamente o nosso íntimo. Nos desafiando, Senhor. O Senhor está nos desafiando a viver para Ti de novo. E nós aceitamos o desafio, Senhor. Oh, Senhor. Que o vento que sopra neste lugar, o mesmo vento que levava a Tua voz por essas campinas, sopre algo novo em nossos corações. Mais uma vez nós clamamos pelo Brasil neste lugar, Senhor, onde revelações profundas saíram dos Teus lábios.
Oramos pelo Brasil, pelos Estados Unidos, pela Espanha, Senhor, pela Bélgica, pela Letônia, por Portugal, Inglaterra, todos os países aqui representados, Senhor. Move o teu braço forte sobre esses lugares. Sopra o teu Espírito como o Senhor tem prometido, Senhor. Em nome de Jesus. Mostra a tua glória para o teu povo. Uranamás, Uricantarabás. Recamando, rimando, ricando, rimando, rimanas, Uricantarabás. Ranaio e a caramás, Uricantarabás. Iquicomanas, Uricantarabás. Iracanto e amassuria. Sharaya Karabasuri Antarabas. Ureo Komaya Suri Antarabas. Anamando de Karabasuri Antarabas.